A palavra de Deus para todos nós nesta manhã nos remete ao livramento, ao socorro bem presente. Já dizia o salmista: eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? De onde virá o meu livramento? O meu socorro vem do Senhor. É importante pensar sobre isso, não é? Afinal, quem pode livrar como o Senhor? Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? O nosso livramento vem do Senhor. Invariavelmente, todos nós, quem quer que sejamos, em qualquer momento, em qualquer tempo, qualquer que seja a nossa realidade, qualquer que seja a nossa estrutura, qualquer que seja o nosso momento, passar por momentos de dificuldade, de riscos à nossa própria integridade física, ao patrimônio, aos nossos valores, aos nossos conceitos, à nossa reputação, à nossa credibilidade, aos nossos sonhos e projetos, todos corremos riscos. E muitas vezes nós, por nós mesmos, não somos capazes de nos proteger, de nos defender diante dos problemas, dos ataques que vêm, dos inimigos que se emergem, das situações contrárias que se colocam à nossa frente. É inevitável correr risco. Todos nós corremos riscos em certos momentos da vida. Agora, há situações diferenciadas, absolutamente atípicas, porque elas se revestem de uma força tão grande que a gente reconhece a nossa limitação. A gente reconhece a nossa incapacidade de nos livrar por nós mesmos. Porque as forças que se emergem, às vezes, são muito maiores do que nós mesmos. As forças inimigas, elas se revestem de um poder muito grande que nós, na nossa estrutura, somos incapazes de resistir. E há situações outras, para complicar ainda mais, que é a agregação de forças inimigas que se juntam. Há uma reconciliação dos inimigos históricos que se fortalecem e se unem para tentar nos destruir. Isto é histórico, isto é bíblico, isto é fato. Com Cristo de Deus foi assim. Os inimigos históricos se reconciliaram. Aqueles que mal se falavam, aqueles que não sentavam juntos à mesma mesa, aqueles que tinham diferenças terríveis entre eles, conflitos, contradições, mas quando foi para destruir o Cristo de Deus, eles se uniram. E assim acontece ainda hoje. Os servos do Senhor, os servos do Deus Altíssimo, estão sujeitos a esse tipo de situação, de levante, que tem acontecido e que acontece. Mas Deus separou uma palavra de livramento para todos nós desta manhã. Ainda que os inimigos sejam mais fortes, ainda que os inimigos sejam mais preparados, mais qualificados, mais capacitados, ainda que sejam maiores, ainda que os inimigos que se levantam se mostrem como gigantes, olha, há algo da parte de Deus para acontecer, como socorro, como livramento bem presente. Assim foi com o profeta Eliseu. Os inimigos levantaram-se cedo, sitiaram a cidade de Dotã. A cidade de Dotã, que era edificada sobre as colinas a 14 quilômetros de Samaria. Os inimigos, o exército do rei da Síria, eles tomaram toda a cidade. Sitiaram, fecharam a cidade em todas as suas entradas. Ninguém podia sair ou entrar da cidade. E tudo isto para aprisionar um só homem, que não era feito às guerras, às artes marciais. Era um profeta de Deus, um mensageiro,
alguém que entregava o recado de Deus. Ele não era feito às armas, mas a guerra se mostrava descomunal, desproporcional. E assim acontece. Os inimigos muitas vezes vêm com uma força, com um ímpeto absurdo para destruir aqueles que são enviados por Deus. Mas sabe, ele fez uma só oração, e o moço que estava com ele amedrontado, reconhecendo o poderio dos inimigos, ele disse: Deus, eu te peço, abra os olhos deste moço para que ele veja. E assim Deus o fez, e o moço pôde ver então que os inimigos continuavam em toda parte, mas muito mais do que os inimigos, ele agora pôde ver com os olhos da fé que havia também ali um outro exército muito mais poderoso, muito mais preparado, o exército de Deus, disponível, preparado, pronto para agir no livramento e no socorro do servo do Senhor. Eu não sei qual é exatamente a sua situação, o risco e o perigo que você está correndo hoje, mas eu posso te dizer algo: ninguém pode livrar como o Senhor. Ninguém pode trazer livramento, socorro bem presente, vem dele, na hora que mais precisamos. E na hora que às vezes somos abandonados, esquecidos, desassistidos, preteridos, nesta hora especialmente, este Deus de assistência, este Deus de misericórdia, esse Deus que ampara, que acalenta, que agasalha, esse Deus fiel se faz presente, trazendo ali o socorro e o livramento que mais precisamos. Maior é aquele que está em nós. Mais forte é aquele que está em nós. Ainda que haja uma conspiração do mundo inteiro, maior é aquele que está em nós. Ainda que haja um agregar de forças dos inimigos, ainda que haja uma reconciliação dos inimigos históricos para nos destruir, maior é aquele que está conosco. Sinta a presença dele, busque a face dele e pode ter certeza, jamais em tempo algum ele abandonou ou desassistiu qualquer dos seus filhos, especialmente na hora que mais precisamos. Quem pode livrar como o Senhor? Quem pode livrar como o Senhor? Que Deus te abençoe.